Você está sentado numa sala sem janelas. Um espelho falso ocupa toda a parede à sua frente. Do outro lado, você sabe que alguém está te observando. Um policial entra, puxa a cadeira com força e larga uma frase seca. Seu parceiro já confessou. Se você não falar agora, vai pagar sozinho. Você congela. Seu parceiro? Aquele que jurou estar com você até o fim? Confessou? Ou isso é só um blefe? O que você faz agora? Essa cena não é apenas dramática, ela é real. Acontece todos os dias em salas de interrogatório no mundo inteiro. E ela tem nome: o dilema dos prisioneiros. Mas não se engane, esse dilema não é só sobre criminosos. Ele é sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Porque ele revela uma verdade incômoda. Quando colocados sob pressão, até os mais leais podem se tornar traidores, racionalmente. Sim, racionalmente. Mas vamos por partes. O dilema dos prisioneiros nasceu na matemática. Especificamente na teoria dos jogos, um campo que estuda decisões estratégicas entre dois ou mais indivíduos. O exemplo clássico é simples, mas devastador. Dois cúmplices são presos e interrogados separadamente. Se nenhum dos dois falar, pegam uma pena pequena, digamos 1 ano. Se os dois se entregarem mutuamente, pegam 5 anos cada. Mas se um trair e o outro ficar calado, o traidor sai livre, e o silencioso pega 10 anos. Então o dilema é: confio ou traio? Racionalmente, a traição parece sempre a melhor jogada. Se o outro falar, melhor eu falar também. Se ele se calar, melhor ainda. Eu saio livre. É como se a lógica dissesse: traia, sempre. Mas tem um detalhe sórdido: se os dois seguem essa lógica, os dois se traem, e os dois saem perdendo. Bem-vindo à lógica perversa do mundo real. Agora pense, quantas vezes você viu isso acontecer fora da cadeia? Duas empresas que poderiam cooperar e acabam se destruindo numa guerra de preços. Dois políticos que poderiam selar acordos, mas preferem se atacar. Dois colegas que competem por um elogio e sabotam um ao outro. Esse dilema não vive só nas prisões. Ele vive na política, no casamento, nas amizades, no mercado de trabalho e na mente de cada um de nós. Mas vamos voltar à sala de interrogatório. Muitos investigadores usam esse dilema como uma arma psicológica. Eles colocam os suspeitos em salas separadas, plantam a dúvida. Seu amigo já falou. Ele jogou tudo nas suas costas. Você quer ser o único otário aqui? E o que acontece? Um começa a falar, depois o outro também. Resultado: os dois se afundam. Isso não é só sobre pressão, é sobre desconfiança. É sobre a fragilidade do elo humano quando o medo entra na sala. Mas o dilema dos prisioneiros vai além. Ele mostra que agir em benefício próprio nem sempre é o melhor para o grupo, e às vezes, nem para você mesmo. Você já votou no menos pior? Já mentiu para evitar conflito? Já traiu alguém só para se proteger? Talvez sem perceber, você já viveu o dilema. E tem mais. Existem variações reais desse dilema que deixam a coisa ainda mais sombria. Imagine agora um dilema assimétrico. Um réu tem informações sensíveis e pode delatar não só o parceiro, mas uma rede inteira. Se ele fala, recebe proteção. Se cala, morre. É uma guerra entre ética e sobrevivência. E isso acontece em delações premiadas, em crimes corporativos, em traições políticas. Mas também acontece em pequenas coisas. Lembra da escola? Quando o professor queria descobrir quem colou na prova e deixava os alunos sozinhos com a dúvida. Se você não falar, vai rodar junto com quem fez. Dilema dos prisioneiros na infância. Lembra daquela briga em família em que todo mundo tinha culpa, mas ninguém queria ser o primeiro a assumir? Dilema dos prisioneiros na cozinha de casa. Agora pense em redes sociais. Todo mundo quer parecer o certo, o moralmente puro, o justo. Mas, ao menor sinal de risco, todo mundo se protege. Ataca primeiro para não ser atacado depois. Cancela antes que cancelem. Se trai antes de ser traído. O dilema dos prisioneiros virou cultura. E isso diz muito sobre o tempo em que vivemos. Vivemos sob o império da desconfiança. Vivemos com medo de confiar e também com medo de ser o único idiota que confiou. Mas tem uma saída. E ela não vem da matemática. Vem da consciência. Sim, o dilema existe. Mas ele só se repete se a gente continuar pensando como prisioneiros. Quando você entende o dilema, você para de agir como peça de um jogo invisível. Você percebe que a confiança é mais arriscada,
mas é o único caminho para quebrar o ciclo da traição mútua. Parece papo de utopia? Talvez. Mas o mundo em que ninguém confia em ninguém já está aí. E ele só produz mais medo, mais mentiras, mais traições. O dilema não é só entre confiar ou trair. O dilema real é entre repetir o padrão ou romper com ele. No final das contas, o que nos aprisiona não são as grades da cela. É a crença de que trair é sempre a melhor opção. Essa crença é o verdadeiro cárcere. E talvez esteja na hora de escapar dele. No fim, o maior dilema nem sempre é entre confiar ou trair, mas entre repetir o jogo que te prende ou despertar para a realidade que liberta. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a rasgar esse véu. Bem-vindo ao véu dos racionais, onde pensar não é crime. É só o começo.